Olá a todos! É com grande prazer que eu trago para vocês aqui hoje um programa sobre os Anusim, né? Entre as páginas ocultas dos livros de história, os Anusim sussurram verdades não contadas. São segredos que muito provavelmente você não teve conhecimento nas aulas de história, né? São fatos que ocorreram e que eles não aparecem registrados e a gente fica sabendo só quando a gente tem contato com um grande especialista, né? E hoje nós vamos revelá-las através desse encontro com Uri Blankfeld. Uri Blankfeld, para quem não conhece, é um especialista nesse assunto, tá? Ele domina como ninguém o tema no Sim, Inquisição, cristãos novos, e aí agora eu vou apresentá-lo, tá? Ele nasceu no Brasil e ele se formou em arquitetura. Desde 2016 ele vive em Israel e desde que chegou em Israel, Uri começou a trabalhar como coordenador internacional do Instituto de Pesquisa Sefaradi e Anusim da Universidade de Netânia. Uri é um guia turístico, tá? Formado aqui lá em Israel. E eu brinco com ele, Uri, você não é um guia turístico, você é um anfitrião, porque você recebe como ninguém. Ele tem um prazer em receber as pessoas, ele vai, leva como se fosse Israel fosse a casa dele, né? Eu não digo assim, é a casa dele, mas assim, você vai se sentir extremamente acolhido, bem recebido. E ele vai te levar nos lugares incríveis que a maioria dos guias não vão, né? Os turistas acabam ficando naqueles lugares que todo mundo passa, né? Mas o Uri vai te levar em lugares que vocês nem sonham que existe, né? Lugares incríveis. Então, fique à vontade, Uri. Normalmente, quando eu falo sobre esse tema, especialmente ultimamente, cada vez mais gente conhece, cada vez mais os cristãos novos do Brasil especificamente estão e se esforçando para aparecer mais. As comunidades têm feito um grande trabalho para aparecer para o público em geral. Tá? Vamos falar uma linguagem para que todos entendam. Especialmente porque eu me baseio nos livros de história, os livros de história da minha época. Quer dizer, já faz bastante tempo, mas eu acho que não mudou muita coisa. Os livros de história, e esse é o nosso tema de hoje, os livros de história esconderam e escondem muita coisa acerca da história do Brasil, tá? Que está relacionado com essa turma que veio da Península Ibérica e hoje fazem parte da sociedade brasileira, mas ainda não têm o reconhecimento como parte do povo judeu. Mas eu vou voltar um pouquinho, Dan, só complementando a minha apresentação. Eu moro em Israel há 8 anos, eu me mudei com toda a família, tá? Nossa casa sempre foi muito israelita, muito preservando as tradições e a cultura de Israel. Meu pai fundou a Casa de Cultura de Israel. Mas, enfim, aqui em Israel eu comecei a trabalhar e trabalhei durante bons anos, como a Dan falou, no Instituto de Pesquisas de Anusim. E eu estou dando sequência nisso, nesse trabalho, divulgando e fazendo essa aproximação, porque eu faço uma pesquisa pessoal. Eu pergunto para cada um, sempre quando eu vou, se eu vou na farmácia, se eu vou no supermercado, eles escutam o meu sotaque brasileiro, e aqui eles perguntam: você trabalha com o quê? Eu falo Anusim. E daí eu pergunto: você sabe o que é Anusim? E o que eu percebi, gente, e também fazendo parte do meu currículo, da minha história, é que muita gente não conhece esse assunto, como eu disse, vem lá de trás, especialmente no Brasil, graças à pesquisadora Anita, a professora Anita Novinsky. Ela e o marido dela, Maurício, eles eram amigos dos meus pais. E em algumas ocasiões, quando havia um jantar da Páscoa judaica, alguns eventos relacionados às tradições judaicas, meus pais convidavam eles para participar da mesa, para participar do jantar. Naquela época era um tabu, não se falava sobre Anusim, sobre cristãos novos. E eu me lembro, quer dizer, a imagem que eu tenho de pequeno, eu me lembro da professora Anita Novinsky contando isso daí, assim como se fosse um grande tabu, um grande mistério. E os outros convidados, meus pais,
todos assim com olhar arregalado, escutando aquelas histórias dessas comunidades escondidas no Brasil. Eu, como judeu, eu tenho obrigação de reconhecê-los como nossos irmãos que a história fez, por si só, diluiu a história deles. Mas nós vamos contar isso hoje. Nesse começo de bate-papo, eu já falei nos cristãos novos, nos Anusim, tem diversos nomes, pessoal. Para quem não sabe, tem esses nomes. Tem criptos-judeus, tem marranos. Marranos é a mesma coisa que criptos-judeus ou cristãos novos ou Anusim. Só que em espanhol, marrano significa porcos. É um jeito pejorativo de chamá-los, né? Chamavam eles, lá na Espanha, de marranos, porcos. Mas hoje em dia, diversos acadêmicos usam essa denominação. Outro dia, um professor conceituado na Europa puxou minha orelha, porque eu escrevi um texto e eu falei em marranos. Ele puxou minha orelha e falou: não, essa palavra não pode ser usada, porque é pejorativo. Mas eu mostrei para ele diversos títulos de livros, diversas informações, diversos materiais que constam onde constam essas denominações, inclusive marranos, deram uma grande volta, tá? Saindo do Oriente Médio, tentando imaginar o mapa, eles subiram pela África, foram lá para o leste da Europa e acabaram indo para a Europa Central e devido, isso eu estou falando lá do ano 1300, 1200, devido, por exemplo, à peste, a peste negra e outras perseguições que são notórias, perseguições naturais. O reino de Castela e Aragão, eles se uniram. E uniram não só a nível de acordo no papel, se uniram na cama também. Embora eu tenho minhas grandes dúvidas, tá? Porque os dois, a Isabel de Castela e o Fernando do Reino de Aragão, eles se uniram com interesses absolutamente, totalmente interesses financeiros, Geopolíticas. comerciais. Então, quer dizer, eu não sei se havia amor nessa relação, se o negócio se expandia para além, além da política e do lado financeiro e adentrava para os lençóis, né? Resumindo aí para o nosso público, essa união foi uma união de forças contra os judeus. Os judeus que haviam se estabelecido lá na Península Ibérica, nesses reinos, devido à capacidade que eles já trouxeram, eles levaram essa capacidade da Europa, a capacidade o quê? De trabalho com a administração financeira, de trabalho com as ciências. Tá? Então, imagina para esses dois reinos poderosos, interessados em expansão, na expansão marítima, que já havia começado esse propósito, encaram um grupo de pessoas com uma capacidade científica monumental. Vou dar um pulinho na história. Esses que fugiram, nós vamos saber por que depois, eles foram para o Brasil, entre outros lugares, eles foram para muitos lugares do mundo. Tá? Eles foram para, eu posso, assim, brincando, a gente fala, foram para a Grécia, foram para o norte da África, foram até para a Holanda, tá certo? Foram para o México, foram para diversos lugares. Mas a grande massa foi, porque o Porto ficava lá em Portugal, no litoral já do Oceano Atlântico, foram para o Brasil. Eles são conhecidos como Anusim. Anusim, essa palavra, é importante o nosso público saber, Anusim vem da palavra hebraica anus. Anus é aquele que sofreu uma violência. Anusim é o plural, os que sofreram violência. Que violência? De serem forçados, de serem torturados para se converter. Tá? Então, essa palavra Anusim é muito usada. Eles são conhecidos também como Ben Anusim. Ben é filho. Então, aquele pessoal que foi para o Brasil, na verdade, eles foram os Anusim, e a primeira geração eram os Bnei Anusim, os Ben Anusim, os filhos
dos violentados. Acreditem ou não, muitos estudiosos, muitos pesquisadores estimam em, atenção, atenção, 100 milhões de descendentes no Brasil. 100 milhões, Metade ok? da população. Quase metade da população. Então, eu costumo. Vocês podem falar, não, não é possível. Eu sou descendente. Talvez, se você fizer um exame, você vai ver que você tem uma descendência, porque eu também falo aquela experiência do café. Tá? Eu vou falar aqui agora um pouquinho de ciências. Qual é a experiência do café? Você pega uma gota de café, puro café preto, coloca uma gota num copo, ok? A gota está 100% de café. O tempo vai passando, você coloca um pouco de água, coloca mais um pouco de água, passa mais um tempo, mais um século, mais um pouco de água. Quando você vai ver, o copo está cheio de água, você vai ver, talvez, a gente nem veja uma coloração, um resquício do café. Mas se você fizer um estudo de DNA, um teste naquela água, naquele copo de água, você vai achar, sim, que tem café. E se você fizer uma análise mais profunda, mais científica, você é capaz de saber direitinho a origem desse café. Você vai falar, uau, tem café, e a origem dele é o café da Colômbia, é o café. Tá certo, Dan? Porque às vezes a pessoa faz um teste de DNA e ela fala, eu tenho 3%, tenho 4%, tenho 5% de sangue judeu, porque aparece escrito judeu sefaradita, judeu da Península Ibérica. E é um negócio fascinante, porque realmente foi o tempo, essa assimilação. A gente não pode negar, quando a gente fala o Brasil, é um país, né? Todos os presidentes já ressaltaram isso, de inúmeras raças e inúmeras misturas, sabe? Inúmeras misturas é inevitável isso daí e a população, esses descendentes, muitos, repito, vivem como judeus. Muitos já ouviram, repito, a palavra Inquisição e vem à mente qual o número, quantos foram mortos, tá? E surpreendentemente, quando eu falar agora o número, eu vou dizer um número relativo à Inquisição, ao que ocorreu, muita gente pode falar, só isso. Nossa, porque a gente está acostumado com os números do Holocausto, em torno de 150 mil julgamentos, ok? Foram feitos 150 mil julgamentos. Desses, estima-se 3 mil mortos. Mas o que também não é considerado, e isso não temos como saber, é que, como muita punição foi a prisão, cárceres mandados para ilhas e as condições das prisões, onde eles ficaram em todos os lugares, tá? Não só nas ilhas remotas, mesmo em Portugal, as condições eram as mais terríveis possíveis. Então, não tem uma estimativa de quantos morreram decorrentes de flagelos, de prisão, de falta de água, luz e doenças, e doenças que apareceram nesse percurso aí deles, dessa tragédia. Imagine que em muitos livros, isso também é uma coisa, uma curiosidade incrível. Assim como os nazistas deixaram registros, tá, para todos, nem sei se era essa a intenção deles, mas hoje em dia existem registros, eles até convidavam fotógrafos, cineastas para filmarem as ações dos nazistas. Eles deixaram uma verdadeira enciclopédia de como, quando, onde mataram, fizeram toda a tragédia dos milhões de mortos, judeus e também não judeus. Tá? Lá na Inquisição também, a igreja deixou, ela fez um favor para nós, deixou tudo extremamente documentado. Tá? Hoje em dia, no Museu da Torre do Tombo, se alguém algum dia puder ir, hoje é até acessível na internet. É tudo tão explicado, os processos são tão explicados de cada um. Eles pegam o nome de uma pessoa, João da Silva, está dizendo quantos anos ele tinha, com quem ele era casado, quem eram os pais. Ele foi condenado por quê? Porque às vezes também não era somente pelo fato de ser judeu, gente.
Isso é importante. A Inquisição também condenou, julgou e condenou quem praticava o que eles chamavam de magia, de adoração ao diabo, pessoas que arrumavam outra mulher sem Todo e mundo ainda. que todo Oi? mundo que não encaixava no perfil deles, eles mandavam para fogueira, Não, né? tem muito julgamento Mas é de isso mesmo. mulheres, e lá está escrito literalmente, mulheres que se juntaram com outros homens mesmo estando casadas. E daí então saía qual era o porquê dessa condenação e qual a pena. Saía muito especificada a pena. A pena era 100 chibatadas, 400 chibatadas, ou usar o San Benito, que era uma roupa para a pessoa desfilar na rua com uma roupa, como indicando que ela era uma criminosa para a igreja, escrita pelos escribas da época. Eles escreviam de próprio punho, tudo isso está muito bem relacionado, não é invenção, invencionice,